Muito bem, Tata. Voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever os principais itens que envolvem os tipos de interações, de relações ecológicas. Só que na nossa aula hoje, as relações ecológicas, nós estamos focando entre a mesma espécie. Exatamente, entre indivíduos da mesma espécie, que é a intraespecífica. Muito bem. Aula 44. Entra. Eu ia fazer uma dancinha do TikTok, mas tudo bem. Aumenta aí, meu diretor. Ela me acompanhou, não vai bombar. Oh, poxa vida, porque vamos ensaiar. Relações ecológicas, parte 1. Nós falamos somente nessa aula sobre a relação intraespecífica. Tá? Professor, o que significa intraespecífica? Entre a mesma espécie. Quer dizer do quê, pelo amor de Deus? Eu estou falando, por exemplo, entre os cachorros, o gado, entre os gatos, as aves são da mesma espécie. Entre elefante, entre o biguá, jacaré, arara, entre as tartaruguinhas, os peixes aqui do Rio Madeira, os peixes do Vale do Cunhã. Perfeito. Então, todos entre eles, tá bom? E aí a gente tem essas relações de forma harmônica, sem prejuízo, sem benefício, mas onde que todos vivem harmoniosamente. E sempre temos que lembrar que isso é uma escolha deles, porque eles são independentes. Poderiam estar vivendo sozinhos, mas eles... Isso na sociedade, né? Poderiam estar vivendo sozinhos. Sim, verdade. Desculpa, pulei. As relações harmônicas, elas estão ligadas dentro da colônia e também ligadas dentro da sociedade. Aí eu... Professor, que setinha bonitinha. Obrigado. Ficou esteticamente muito bonito. Obrigado. Harmônicas. Na colônia, nós temos o que a gente chama de estratificações. Isso mostra o quê? Que cada um tem uma atividade diferente, que cada um tem uma morfologia diferente na colônia, morfologia diferente. Agora, na sociedade, e eles um não prejudicam o outro, mas poderiam estar sozinhos. Na sociedade, não poderiam estar sozinhos, eles vivem na colônia, que é tudo junto, gente. Os poríferos, os quinidários, eles têm a estratificação de coloração, tamanho, dependendo do extrato onde eles estão. São vários organismos que estão juntos. Agora, a sociedade não. A sociedade, nós temos grupos... Eu me equivoquei. Apaga isso. A sociedade... Eu tenho estratificações. A abelha, cada um tem uma função. A formiga tem uma função, mas poderiam estar sozinhos, mas eles estão para o bem comum de todas aquelas formiguinhas para auxiliar. Isso economiza energia, porque eu vou ficar sozinho fazendo meus buraquinhos lá dentro da terra, fazendo muito serviço para alimentar meu funguinho, aí para ir atrás também do meu alimento. E aí, o que acontece nessa sociedade? Qual é a relação harmônica? Eu sou uma formiguinha uma formiguinha, eu encontro uma outra formiguinha. Vou brigar com ela? Não, eu tenho uma relação harmônica em trocar informações onde tem alimento, onde não tem alimento. Isso é harmônico. Perfeito. E há também aquelas relações desarmônicas, né, professor? As relações desarmônicas dentro da mesma espécie, dentro da sociedade. Exemplo, como assim, professor? Por exemplo, a desarmônica é competição, mas essa competição é durante um determinado período de desenvolvimento. Não é competição para matar. Exato. Que acontece com as outras espécies. É como? É para potencializar a sobrevivência da própria espécie. Quando falta alguma coisa de recurso, eles vão competindo. Também. Mas, por exemplo, na competição, nós temos aí um processo de
A gente tem que falar dos hormônios. Esses hormônios que realizam o processo de comunicação entre eles, que a gente não vê. A abelhinha se comunica com outra abelhinha para saber onde está o pólen. O cachorro se comunica com outro cachorro para saber quem é você, para saber se você é macho ou se você é fêmea. Ou também para a relação de cruzar. Tá apto ao cruzamento ou não está apto ao cruzamento? Agora, o problema é que em determinado ponto, existem dentro dos cachorros, existem dos gatos, dos pássaros, falando assim, dos elefantes, do jacaré, assim, esse ambiente é meu. Eu mando, o alfa manda, seja o macho ou a fêmea. Só que dentro daquele grupo, existem outros machos que estão se desenvolvendo, que têm esse potencial alfa, outras fêmeas. E dentro desse grupo, ocorre o quê? Quem manda em quem? Quem tem essa relação de quem vai migrar, quem vai buscar, quem vai proteger. Certo. E o que pode acontecer? Isso é inerente à vontade do animal. Isso é inerente à vontade do animal. E o que acontece com essa vontade do animal? Isso faz com que criem brigas para ocorrer divisão daquele grupo. Mas não porque está faltando algo, não porque está faltando algo no ambiente, mas é porque essa divisão é inerente à vontade, é para comandar, para direcionar. Mas isso é um fator intrínseco para potencializar o processo de hereditariedade daquele grupo, para ficar menos homogêneo. O canibalismo, fatores externos. Fatores externos, dentro de um longo processo de evolução, faz com que ocorra o canibalismo em uma determinada espécie. Vamos supor, né, o ato de comer algo, o canibalismo entre sua própria espécie, é quando falta restrição, restringe recursos naturais. Você não vê uma hiena matando uma hiena. Hiena mata outro, mas ocorre. Uma coisa de sobrevivência. Peixes da mesma espécie comem seus filhotes. Sobrevivência, mas algum fator está provocando isso. Perfeito, professor. Vamos para cá. Galera, essa foi então a nossa revisão e a gente vai para nossa atividade, tá bom? Olha lá. Eu não falei que voltava rápido? Eu falei que era vapt-vupt. Isso mesmo. Agora é a hora que nós vamos corrigir as nossas atividades. Vocês ficarem falando, mas professor, oi, eu fiz a atividade aqui, me deu umas dúvidas. Então o que nós vamos fazer para esclarecer essas dúvidas de vocês? Nós vamos tirá-las. Esclarecê-las. Nós vamos pegar, vamos ler as questões. Sim. Aí vamos ler a resposta e durante a resposta nós vamos comentar. Sim. Dessa forma a gente vai esclarecer por que pode ser essa palavra, não pode ser essa. Ah, eu esqueci. Então a gente vai deixar na tela aí para dar tempo de você acrescentar, adicionar uma coisa que você esqueceu. Muitas vezes você não esqueceu, uma vez você descreveu de uma forma e esqueceu de colocar o termo técnico. Aí dá o tempo de colocar entre parênteses. Perfeito. Vamos lá para a nossa primeira atividade, primeira questão. Eita, menina, sabe. Gente, questão de número 1 diz o seguinte, ó. As figuras abaixo demonstram as interações existentes entre as espécies em seus ambientes naturais. Muitas dessas interações permitem êxito adaptativo aos indivíduos de suas espécies. Êxito adaptativo é ótimo, né? Eu já matei isso aí. Quando falou em êxodo, é separar, sair, migrar. Ou esse êxodo, essa migração adaptativa, é porque eles têm um local onde eles vão se reproduzir, mudança climática, eles acompanham essa migração, ou eles estão em processo de reprodução, aumentou, então tem que separar para manter a qualidade do... Vamos, entendeu? Isso acontece tanto em espécies diferentes. Por exemplo, aqui nós temos uma representação marinha, aqui nós temos uma representação terrestre. Perfeito. Então, isso é o êxito. Essa explicação não é a resposta, gente, é só o que significa
muitas dessas interações permitem um êxito adaptativo. Ah, não, é êxito. Êxito. Ah, eu achei que é êxodo. Êxodo, eu falei errado, é êxito. Ou seja, tá. Eu achei que era. Olha o retardado. Não, olha o retardado. Tá escrito êxito. Pensou em êxito. De sucesso, eu pensei em sair, migrar. Eu fiquei. Êxodo, da Bíblia. Não, né? Lá na Bíblia. O êxodo de Israel que fez. Aí eu falei outra coisa. Vixe, viajei. Entendi, menino. Não, o que eu fiz agora. Não, isso aí eu não entendi não. Entendeu? Agora não, entendeu. Entendi não. Identifique que tipo de relação ecológica são exemplificados nesses dois exemplos aqui. Bom, nós temos o quê? Um animal marinho, como o professor falou, um ambiente marinho, um aquático, e uma espécie, dois indivíduos da mesma espécie de ursos no ambiente terrestre, tá? Esses ursos, eles estão brincando, né? Le petit tomar, nesse café com chocolate. Eles estão, olha o bocão desse indivíduo aqui, ó. Isso não tá muito harmonioso não, tá, professor? Não tá muito harmonioso, não. Pode ser que seja um macho, uma fêmea, e ele falou assim, você está entrando no cio, ela, não! Boa! Não. Ou eles estão disputando aí por alguma coisa nesse ambiente, encontraram alguma coisa gostosa, eu não sei, né? A gente pode confabular muitas coisas. Mas no exemplo primeiro aqui, aquático, a gente tem o quê? Uma caravela. Essa caravela é um quinidário. Esses organismos, elas vivem em colônias, né? Então, na questão, é para exemplificar, né? O que tipo de relação é essa? Então, a gente pode dizer, professor, que eu tenho duas relações aqui, não posso? Sim. Uma harmônica e uma outra desarmônica. Dentro da relação intraespecífica. Intraespecífica. Tudo bem? Tudo então, bem. eu posso dizer que essa daqui, ela é uma relação harmônica, e essa aqui é uma relação desarmônica. Agora, a gente viu que na relação harmônica e desarmônica tem variedades, né, professor? Tem variedades. Aí na harmônica eu posso ter, intraespecificamente falando, eu posso ter colônias ou sociedade. E na desarmônica? Na desarmônica? Competição ou canibalismo. Aí você vai ter que identificar isso aqui. Ou canibalismo. Então, para essa caravela do mar, que é uma relação harmônica intraespecífica, ela representa o quê? Vamos lá, então? Olha lá. A relação intraespecífica harmônica do tipo colônia vai estar ocorrendo nas caravelas, tá? Nas caravelas. E a desarmônica do tipo competição no caso dos ursos, tá bom? Era somente você identificar se ela é harmônica ou não e qual o tipo da harmônica e qual o tipo de desarmônica. Ah, tá. Tudo bem? Prosseguindo. Agora entendi. Quando você fala sobre a competição desarmônica, volta lá. Porque pode dar... Não, pode voltar para a resposta. É desarmônico do tipo competição. Mas tem esses são fatores dentro do próprio desenvolvimento daquela espécie. Agora, se for canibalismo, são fatores externos, né? Tá. Vamos lá. Questão de número 2. Sociedade é um dos exemplos de relação intraespecífica harmônica. Não pode ser desarmônica, mas tá. Né? Poderia estar também harmônica ou desarmônica, mas sociedade, dentro daquela sociedade, é uma relação, é um dos exemplos, é harmônica. Ok. A vida em sociedade talvez traz vários benefícios para o indivíduo e muitos insetos vivem em sociedade. Sim.
Uma das formas de auxiliar na comunicação entre os insetos é a liberação de feromônios, que são substâncias químicas que permitem diferenciar, que permitem diferentes comunicações. Qual a única opção abaixo que não corresponde à ação dessa substância? Ai, Não corresponde. Tem que ser o amarelo. Então vamos lá. Alternativa A. Demarcação de território. Alternativa B. Atração sexual. Alternativa C. Transmissão de alarme. Alternativa D. Localização do alimento. Ou alternativa E. Desorientação por luzes artificiais. Tá bem claro aí, né? A alternativa E. Correto. Desorientação por luzes artificiais, porque os feromônios, em todas essas acima, território, a atividade sexual, um perigo iminente aí para aquele grupo, a localização, isso tudo é imprescindível para a manutenção e para, vamos dizer, a harmonia de todos esses... Vamos, por exemplo, eu vou fazer o papel do estudante. Faz. Professor, porque a localização do alimento não é uma comunicação. Porque temos que lembrar uma coisa, gente. A localização do alimento tem duas coisas. Uma é quando o inseto... Não, presta atenção na pergunta. Não é. Por exemplo, a localização do alimento é uma harmônica. Aí eu sou aquele chatinho, aquele estudante chatinho. Eu sempre fui. Não, mas por que eu não posso considerar ela? Porque, professor, a flor emitiu um feromônio que eu identifiquei onde está. Perfeito até aí? Então ela é como se fosse a luz artificial que atrapalha as tartarugas irem para o mar, que hoje é o que a gente vê muitas tartarugas, quando nascem, elas vão para a luz que está a cidade. Está acontecendo isso. A localização do alimento, se você pensar flor e o inseto localizando o alimento, também não corresponde, mas a gente não está falando dessa. Nós estamos falando que quando o inseto vai, ele está eliminando odores para os outros insetos novatos identificarem. Eles estão se comunicando para... A gente vê aquelas formiguinhas... E o percurso, se for seguindo, às vezes eles estão longe, onde eles estão pegando aquelas folhinhas. E eles vão fazendo esse serviço, eles vão, uns indo, outros vindo. E outros então voltando. Eles são guiados, exatamente. São guiados por essa comunicação. feromônio. Então, porque alguns alunos podem pensar assim, mas não é só em relação o fator externo. Não, é o fator intrínseco entre eles. A relação entre eles. Perfeito. Entendi. Questão de número 3. Na natureza, todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o meio abiótico onde estão inseridos. A relação entre indivíduos da mesma espécie é denominada intraespecífica. Essas relações podem ser harmônicas quando não há o prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou podem ser desarmônicas quando, pelo menos, um deles é prejudicado. Em qual alternativa temos exemplos somente... Deixa eu grifar aqui. Temos somente exemplos de relação intraespecífica desarmônica, galera. Tá bom? Então vamos lá para as alternativas. Tamanduá atacando cupizeiro, formigueiro estocando o alimento, verme no intestino humano, humanos infectados por piolho, aranha se alimentando de seus parceiros. E aí? Só se me der dúvida, tudo que envolver aí espécies diferentes está errado, porque a gente não está falando, a gente está falando de intra. Então, letra C está errado porque tem espécies diferentes. Tamanduá está errado porque tem espécies diferentes. Então, tira aí logo esses dois. Pá. A aranha se alimentando... Não, calma aí. Humano infectado de piolho, também tira, porque são espécies diferentes. Nós não falamos sobre isso. Agora fica entre formigueiro estocando seu alimento e a aranha se alimentando do seu parceiro. Gente, formigueiro estocando alimento não tem nada de desarmônico.
E aí, agora, quando a gente fala um se alimentando do outro, do seu parceiro, a gente caracteriza como um canibalismo, a alternativa é E. Perfeito. Viu? Quando a gente fica na dúvida, e por eliminação, fica mais claro e ainda você exercita o ato de estar fixando os conceitos. Eu sempre faço assim, as revelações. E uma questãozinha no Enem, vamos aqui para a questão 4, diz o seguinte. Abelhas apresentam 3 castas sociais, as operárias, as fêmeas estéreis, que realizam o trabalho da colmeia, a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza... Pan. Deixa eu ver se tem alternativa. Tem. Sociedade isomorfa com relações interespecíficas harmônicas, colônia heteromorfa com relações interespecíficas harmônicas, sociedade heteromorfa com relações interespecíficas harmônicas, colônias isomórficas com relações interespecíficas harmônicas, colônias heteromórficas com relações interespecíficas, dá para fazer a mesma coisa, tá? Primeira coisa, tira tudo que for interê, porque a gente está falando de intra, nada que tiver interê tá certo. Vrac, vrac, vrac. A letra D, aí fica a letra... D, cadê o D? D já cortou. Aí fica E, fica C e fica A. Agora a gente tem que saber lembrar, né? Lembrar o quê? Sociedade e colônia. Nós estamos falando de sociedade ou colônia? Como a gente está falando de abelha, né? A abelha é sociedade. Ela pode ser independente? Pode. Isomorfa? Professor, o que é isso? Iso igual morfa, estrutura. Eu consigo saber quem é macho, Posso quem... eliminar as outras que não estão? Sim. Sociedade, tirar as colônias. Isso. Então, quem é isomorfa? Aí fica, meu Deus, que palavrão é esse? Isomorfa, ficou só B e C, né? Isomorfa ou heteromorfa? A e C. Vem pra cá, prof. Gente, finalizamos então mais uma aula, mais uma atividade e a gente te aguarda para a nossa próxima aula, porque a gente vai falar sobre as relações entre espécies diferentes. Aguarda. Foi bom estar com você, brincar com você, fazer de tudo que a gente quiser e fazer de conta